Oi, eu saí da Acho que a internet. Adriana tá. Ai, entrou. Ei, Dri, boa noite. Boa noite. Eu saí da conexão do Wi-Fi, coloquei no 4G, porque Para evitar, não né, tá. de correr risco. Eu acho que é porque eu tô no quarto, tá? Fica mais, fica mais restrito, Principalmente, né? verdade. Tá tudo bem? Bem, e você? Bem também. Podemos começar então? Sim, claro. Eu vou me apresentar e passo para você, tá bem? Tá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Graciela. Eu sou a idealizadora, né, do projeto Mulheres Reais. Nesse projeto, eu convido mulheres para vir bater um papo conosco, dividir um pouquinho das suas experiências. E para a gente poder aprender, conhecer um pouco mais dessas mulheres encantadoras que passam por aqui. Hoje a gente vai conversar com a Adriana e ela vai se apresentar. Oi, oi, boa noite a todos, né, que estão aqui presentes. Primeiro, antes de me apresentar, eu queria parabenizar a Gra, né, porque esse projeto é um projeto muito lindo, importante e necessário, né? Nós sabemos o quanto é difícil para nós, mulheres, encontrarmos um lugar, um espaço nessa sociedade ainda tão patriarcal, né, que nós vivemos, mesmo que veladamente, né? Então, quando uma pessoa se disponibiliza a trazer mais, a falar sobre esse tema, a expor as nossas fragilidades, né, nessas situações todas aí, e trazer mulheres tão interessantes para um bate-papo, uma conversa e trocar essa experiência, né? Trazer um pouquinho do que é a realidade de cada uma é muito bom, né? Então, parabéns, Gra. Que seja apenas o começo de um projeto grande, lindo e que vai ajudar muitas mulheres nesse reencontro com consigo mesmas, né? Nessa jornada que a gente precisa fazer para dentro da gente, para depois a gente conseguir levar para outras pessoas, né? Obrigada, Eu, Adri. eu sou Adriana e eu sou mãe. E aí tá o tema da nossa live como maternidade, mas eu prefiro falar da nossa reconstrução enquanto mulheres depois da maternidade, né? Que a maternidade é uma escola para a gente se redescobrir, né? Então eu tenho dois meninos, dois piquititos, que são Miguel e Rafael, né? Meus filhos, minha razão de tudo, né? Por eles é que eu busco todo dia ser melhor e me encontrar e fazer as coisas de uma maneira mais plena, tanto para eles quanto para mim, né? Porque enquanto a gente tenta fazer tudo para os filhos e esquece de se colocar em evidência, esquece de colocar os seus desejos também em pauta, a gente não consegue ser aquilo que a gente quer ser, né? A gente só fica batendo a cabeça na parede e não consegue se conectar com o que é real, né? Então eu tô aí nessa jornada, né, tentando descobrir e conhecer, né, o caminho de ser mãe e de passar para eles uma mensagem boa nessa vida. Muito bem, Dri. Bom, a Adriana, A ela. gente já chama de íntimas, né? Somos íntimas. É. Mas a Adri trabalhou comigo um tempo, né, Adri? A gente trabalhou juntas no mesmo ambiente. E a Adriana, quando ela se tornou mãe, ela morava em Belo Horizonte e trabalhava numa cidade vizinha. Então, eu lembro dela ir trabalhar com o Miguel, deixava na escola enquanto eu trabalhava, na hora de ir embora, pegava e ia para casa. E aí, eu me lembro também que parece que teve uma situação que seu marido foi transferido. Conta pra gente como é que foi essa etapa quando você quando você foi mãe. Nossa, é uma jornada, né? Um recomeçar lá atrás. Hoje, depois de passados, né, 7 anos, mais de 7 anos dessa minha jornada na maternidade, eu falo com propriedade, né? Que a grande maioria das mulheres, independente de terem ou não terem um marido, né, um companheiro, uma pessoa ali para dividir a maternidade com ela, independente disso, todas nós somos mãe solo em algum momento na vida, né? Pela situação, pela rotina e por tudo mais. E assim,
Para mim, a maternidade começou no momento em que meu marido trabalhava fora. Ele tinha. A gente precisava fazer escolhas, né? Eu vim do interior, eu sou do interior, e quando eu vim morar em Belo Horizonte, eu vim morar aqui para não ter que morar em São Paulo. Eu falei, gente, eu sou do interior, então numa capital, imagina eu, né? Do interior, numa capital, e se não fosse Belo Horizonte, São Paulo, Belo Horizonte é mais próximo da minha família, eu poderia contar com o apoio deles e tudo mais, né? E, e aí começou essa jornada. E aí ele sempre trabalhou por aqui, mas viajava muito. Mas quando eu estava quase ganhando o Rafa, né? Já era o segundo, estava quase nascendo, ele foi trabalhar numa outra cidade muito distante daqui, né? Ele foi trabalhar no Amazonas, muito longe, né? E assim, eu já estava naquela vivência que ele mesmo trabalhando aqui sempre estava viajando, né? Ou a rotina de trabalho muito grande, muito puxada, né? Eu tinha que me virar para fazer tudo sozinha, aquela correria toda. Eu era levar para a escola, era trazer da escola, era não podia passar mal, né? Se passasse mal, era o fim. Não tinha com quem deixar, não tinha o que fazer, né? Levar para o trabalho, como é que você leva para o trabalho? Não dá, né? Duas crianças. Então, assim, foi bem pesado, né? Era aquela coisa atropelada, que eu começava a fazer uma coisa hoje, amanhã já não sabia se ia dar certo. Aquilo era um dia de cada vez, mas um dia de cada vez no atropelo, fazendo aquela confusão toda. E quem me ajudava muito era minha mãe, minha irmã vinham pra cá quando tinha aquele. Tipo assim, teve um perrengue, não vai poder ir na escola, não tem aula, e alguém tem que me ajudar. E no final de semana ele estava aqui, né? No final de semana a gente dividia as rotinas, né? Mas houve um tempo que ele não conseguia vir todo final de semana. Então foi bem maternidade solo mesmo, carregando aquele peso da responsabilidade, né? Porque por mais lindo que seja, né, a maternidade para mim foi a melhor coisa da minha vida, né? Mas longe de mim querer romantizar a maternidade, porque não tem como a gente falar que é tudo lindo, maravilhoso, que tá sempre bonitinho, igual tá lá na foto, não. Até você conseguir uma foto legal para você postar, para você colocar ali, você já passou por um rolo inteiro de câmeras. Se hoje não tivesse as câmeras digitais, eram rolos e rolos de filme desperdiçados, porque até conseguir uma boa demora. Demora muito. Gostei disso. Até para fazer uma foto boa, dá problema, Demora, é dá confuso. problema. Então, assim, Aqui, é punk. na sua apresentação, acabou que a gente distraiu e a gente não citou que você é autora do livro Isso, Estreia de Mãe. isso. Você tem ele aí Aquele para mostrar a carinha livro, dele? claro. Eu não consigo fazer a Maravilhoso. inversão da câmera É, porque tá, eu não sei fazer. Eu não sei, né? A tecnologia, ela engole a mãe. Não não, dá mas conta. dá pra gente ver a carinha dele. E aí, assim, é o que você tá falando, né? Não romantizar. Você fala muito da entrega da mulher, né? Pra maternidade, Exatamente. nessa condição. E Fala um pouquinho pra hoje, gente. hoje esse livro, assim, se você me der a liberdade para poder falar como que ele começou, né? Eu comecei a escrever agora, na pandemia, né? Foi uma válvula de escape. Eu não tinha com quem falar. Eu não tinha com quem conversar. Então eu conversava comigo mesma através dos textos. Eu mesma escrevia e depois lia para refletir aquele momento, porque não tinha com quem conversar. Todo mundo isolado dentro de casa, todo mundo com suas confusões dentro de casa, era uma bagunça, né? Era criança dentro de casa, tudo, a rotina, não tinha ninguém para dar um suporte, para apoiar. A gente tinha medo até da sombra, né, que passava por nós. Mas assim, a minha história com escrita é desde quando eu era criança, eu aprendi a ler, eu já me apaixonei pela questão da escrita, sabe? Eu sempre amei ler, eu passava horas na cidade lá em Nova Lima, né? Antes da gente trabalhar juntas, eu morei em Nova Lima e nem conhecia a Gra naquele momento, né? Mas foi uma grata coincidência da gente trabalhar juntas depois, nessa mesma cidade. Mas eu tenho, assim, eu acho que nem foi coincidência, porque eu não acredito em coincidências, né? Eu acho que as coisas têm que ser. E é uma cidade que eu tenho no coração, né? Eu passei uma parte boa da minha vida lá e depois voltei, passei mais um tempo, mas naquela época eu era pior de biblioteca. A biblioteca pública que tinha na cidade, né? Que hoje nem tem ela mais lá como ela era, mas assim,
eu passava o dia lá, se me deixasse. Eu saía da escola e ia para lá e ficava o dia. Eu sou daquelas que tinha ficha na biblioteca, sabe? Pegava o livro e ela acabava, pegava outra ficha, adorava ver aquele tanto de livro lá. Então, assim, sempre amei ler e escrever. E sempre me comuniquei melhor com as pessoas através da escrita. Eu conversava muito, mas assim, eu não tinha liberdade de falar sobre um assunto que fosse mais tenso com uma pessoa falando. Eu me emocionava, e, enfim, não conseguia falar. E aí o escrever me fazia conseguir falar, né? Aquilo que eu sentia. Aí, se você lesse, tudo bem, mas se você não lesse, tava saindo de mim aquele peso, sabe? Eu tirava aquele. Não, não que a escrita fosse um peso, mas a escrita é muito libertadora, né? Ela te tira daquele ponto de conforto, daquela situação de conforto, e te faz colocar para fora aquilo que você tem que tirar, porque às vezes não precisa ficar com você, né? Vamos levar para fora. E aí, quando eu comecei a escrever o Estreia de Mãe no Instagram e fazendo um blog junto com aquilo, eu comecei a escrever para mim. Era para eu refletir sobre aquele momento de caos, né? Aquela loucura que foi a pandemia. A gente sabe como foi, né? O medo de pegar aquela doença e não saber o que fazer. E aí eu comecei a escrever. Aí parei no meio da rua, escrevi, comecei o Instagram e escrevi o primeiro post. Aguardem que tem novidades. Pronto. Eu falei, comecei. Partindo daquele princípio, feito é melhor que perfeito, aí fui construindo no caminho. E fui fazendo, aí eu comecei a escrever todo dia, eu não conseguia parar. E aquilo toda hora, gente, eu tenho uma ideia, vou falar sobre isso, pronto. Eu lembro até hoje que o primeiro post que eu fiz depois desse start, né, depois que eu comecei, foi... Eu falei, do que eu vou falar, gente? Eu quero falar do quê? Eu quero falar de coisa ruim, né, de reflexões, mas também eu quero trazer alguma coisa para as pessoas. E aí comecei a falar de o que funciona e o que não funciona com o enxoval de bebê. Aí que escrevi aquilo lá. Falei, gente, mas pra quê, né? Tá, mas tudo bem. Às vezes a pessoa precisa de uma dica, vamos fazer. E aí comecei a testar as coisas. E aí eu vi o que mais funcionava e que funcionava pra mim era escrever. Gente, hoje aconteceu isso comigo e eu tô pensando, tá muito difícil pra mim isso aqui. Então hoje eu vou colocar esse tema. Já temos visita. Tem, aqui ó, abriu a porta. Eu tinha trancado, mas a Ei, porta Rafa. Fala oi. Vai lá. Vai lá. Aí, quando eu comecei a colocar, né, isso em pauta e escrever a respeito daquelas coisas, eu comecei a refletir sobre aquilo, e aquilo ia voltando para mim, ia trazendo para mim as ideias. Eu escrevia sobre, sei lá, hoje morreram não sei quantas pessoas, e aí eu escrevia sobre aquilo, me doía, me doía, me doía. Depois, no outro dia, eu lia aquilo e falava, gente... Nossa, isso merece falar mais. Aí eu comecei a mudar a minha opinião sobre algumas coisas que eu escrevia e escrevia de novo sobre aquele tema. E, enfim, quando chegou agosto daquele ano, eu já tinha um tanto de coisa escrita. Eu falei, gente, já plantei uma árvore, já tive 2 filhos. Tá na hora de escrever um livro. Eu vou fazer, sabe o quê? Juntar esse tanto de coisa que eu escrevi aqui e vou mandar para uma editora. Sei lá, né? Eu já tenho, vou mandar. Eu falei, não, mas tá muito pouco. Eu vou escrever alguma coisa, eu vou escrever a minha história, eu vou escrever alguma coisa sobre o que eu quero falar, sabe? Beleza. Ô, Rafa, peraí, só um pouquinho. Ô, Gô. Rafa. Essa é a vida de mãe, Pois Adriana. olha só, real, maternidade real. Só um instante, só um instante. Gente, a Adriana, ela já escreveu esse livro, né? Já publicou Estreia de Mãe. Ela tem um Instagram, Estreia de Mãe, com mais de 30 mil seguidores. Ela tem um outro livro aí que está no forno. Não sei se eu podia adiantar, mas já estou adiantando. E com muitos projetos, muitas ideias boas, assim, agregadores, que contribuem, né, para o desenvolvimento das mulheres, para a instrução, Isso. né, Adriana? Maternidade real, né? Maternidade real. Essa na veia. Ai, então, cara. aí Mas é isso. Aí resolveu juntar mais coisas para poder montar o livro. Aí eu falei, não, mas espera aí que eu tenho que escrever alguma coisa. O que eu posso escrever? E aí eu comecei a escrever e comecei a contar os relatos. Eu falei, vamos rememorar? Porque quando os meninos nasceram, eu escrevia pequenos textos assim, né? Tipo assim,
Ah, levei ele para a escola a primeira vez. Ai, meu Deus, que sofrimento que foi aquilo. Aí eu escrevia sobre aquilo. E aí eu escrevi, tinha aquele monte de papel escrito de coisas. E aí eu falei, não, quer saber? Eu vou contar como foi para mim aqueles passos da maternidade. Desde quando eu pensei em engravidar até quando eu tive os meninos. E depois a convivência com eles naquela rotina. E depois eu encaixava os textos, né? Que eram as reflexões da maternidade naquele período, né? Na pandemia. E aí Sim. escrevi poesias, falei, gente, até poesia eu tô escrevendo, meu Deus. Então, vou colocar isso tudo junto num compiladão lá de coisas e vou fazer isso. E aí, no Você ficou livro, inspirada, Adriana? eu não sei, menino, o que Era... aconteceu. Eu acho que, como eu já era uma coisa que eu gostava e que eu queria fazer, mas eu não tinha tido oportunidade de fazer ainda, eu falo que a maternidade me deu essa oportunidade, sabe? Me fez acreditar que eu podia. E aí, na primeira editora que eu mandei, eles me mandaram uma resposta falando que sim, eu quero, a gente quer publicar, gostamos da proposta. Eu falei, quê? Eu nem É acreditei, né? raro, Eu falei, é não, raro. porque normalmente as pessoas geralmente as editoras, quando pegam assim, ainda mais primeira vez, primeiro livro, primeira publicação. Ah, não, Você ainda tá ainda não muito. tinha um nome, né, no mercado. Não, eu não tinha, eu só escrevia lá naquele Instagram e pronto, acabou. Eu não tinha nada, assim. É certo que eu escrevia todo dia, eu participava todo dia daquele movimento todo lá, né? Mas assim, eu não tinha. Eu não sei nem como que eu tive coragem de mandar o material, porque eu não acreditava, né? A gente tem esse problema da autossabotagem, que a gente não acredita, Exatamente. né? Que a gente pode ou não. Mas hoje, se eu for falar que o meu propósito para a escrita foi escrever para mim, para eu mesma refletir, se eu fosse pegar esse livro e escrever ele de novo hoje, seria completamente diferente. Porque ele foi a minha percepção lá atrás, quando eu comecei a fazer isso, sabe? Mas aí agora tem algumas pessoas fazendo algumas resenhas e fazendo alguns comentários a respeito do livro, e eu realmente consegui, pelo que as pessoas falam para mim em relação ao que percebem da leitura, eu acho que eu consegui traduzir o que eu queria traduzir, porque eu queria realmente era um bate-papo com as mães. Eu não queria falar que a minha posição tá certa, e muito menos que ser mãe é a única coisa que você deve almejar na sua vida. Não, de forma alguma. Mas eu quis te mandar colocar no mundo a minha percepção sobre aqueles momentos, né? Como que foram as minhas descobertas e tudo mais. E a cada capítulo eu convido as pessoas a fazerem uma reflexão também sobre o que é aquele momento para ela, como foi, como ela imaginaria que fosse, sabe? E como eu vejo muito a escrita como terapia, sabe? Ela promove a cura mesmo pra gente, porque depois que eu comecei a escrever, eu descobri muitas coisas sobre mim que eu não sabia antes, né? Que eu não Um percebia. autoconhecimento. O autoconhecimento. Então a gente acaba se conhecendo melhor. Então, assim, se eu puder dar um conselho para todo mundo, escreve. Escreve sobre o que você quiser, sobre o que te fizer sentir bem. Porque essa reflexão que a gente faz com a escrita e esse bate-papo que a gente tem com a gente mesmo quando a gente escreve, porque é muito diferente você pensar numa coisa que você gosta, que você quer fazer, e pegar aquela coisa que você gosta e escrever sobre ela. Aí quando você escreve, você coloca ela numa outra perspectiva. Aí você lê aquilo de novo, é muito diferente, né? Igual você estava comentando na hora do meu perrengue de mãe aqui. Depois que eu comecei a escrever e fazer esse tanto de coisa, eu já tô assim, cheia de projetos novos, né? Já tenho um monte de livro escrito, começado. E assim, nesse meio do caminho, eu via que muita gente não gosta muito de ler, né? Tem muita gente. Eu amo, eu gosto de pegar o livro na mão, assim, né? Apesar de que hoje eu tô um pouquinho. Eu tô lendo também no Kindle, tô lendo algumas coisas em Exercitando, né? e-book. É porque assim. Acaba não tendo espaço para você guardar tanta coisa, né? Você ir Verdade. acumulando tanto material, né? Eu tô até para fazer uma mudança aqui em casa e eu quero ver se eu arranjo um lugar para poder organizar melhor meus livros, enfim, né? Mas eu tô lendo também o digital. Mas como eu vejo que as pessoas gostam muito de ver imagens, ver alguma coisa que já está sendo falada, então eu procurei, era alguma poesia que eu achava legal, eu gravava com a minha voz mesmo, né? Do jeito que saísse lá, e colocava no fundo de alguma coisa, com algumas imagens, que aí a pessoa escutava, né? Porque escutar é mais fácil que você pegar e ler.
E aí, depois Você disso, vai dirigindo, você está ouvindo, né? e aí eu criei o um podcast também relacionado a isso, que já está com 2 temporadas, né? Um podcast só de áudio. E aí, no princípio, a primeira temporada dele, eu falava sobre maternidade. Falava sobre esse redescobrir da mãe, falava sobre os perrengues de maternidade, era bem focado mesmo na maternidade. Aí a segunda temporada, eu já falo sobre tudo. Eu escolho uma palavra no dia, eu chego. Essa semana foi o otimismo que eu falei, né? Toda terça-feira eu publico um episódio. E aí eu convido as pessoas a refletirem sobre o otimismo. E aí eu mesma consigo refletir sobre como que tá a minha vida em relação àquela palavra, sabe? E isso, nossa, foi um E você divisor falou de uma coisa, águas. você falou uma coisa muito interessante, né? Que hoje, quando você lê o livro, naquela época, quando você escreveu, hoje você já teria outras opiniões, você escreveria de outra forma. Conforme. Mas faz parte da nossa evolução, né? Que bom que a gente amadurece, que bom que a gente reflete. Esse senso crítico é fundamental também, É, né? nossa. E aí, eu já ia te perguntar como que você consegue, né? Mãe, profissional, mulher, dona de casa, escritora. Você não para de escrever, sempre está escrevendo. Seus posts no Instagram sempre tem um texto muito Sempre tem lindo. textão, não consigo fazer com textinho, né? Só textão. Eu brinco Podcast, como Eu brinco com o Instagram porque ele não me deixa escrever tanto quanto eu quero, né? Porque ele limita a quantidade de texto os que você vai caracteres, né? colocar, né? Não tem como você escrever muito. Então eu fico brava com ele por conta disso, né? Mas eu não sei te responder como que. Essa é uma pergunta que eu não sei responder. E aí, eu te respondo, e sempre quando todo mundo me faz essa pergunta, em todos os momentos, sabe? Porque quem que cuida disso para você? Quem que. Não, sou eu. Eu que faço tudo. Não tem nada. Não tem ninguém que faz para mim nada. Eu que faço tudo. E eu tenho um problema com relação a isso, centralizar as coisas na minha mão, sabe? Eu preciso aprender a delegar um pouco as Legal. coisas e com aquele olhar importante que a gente tem que ter quando a gente delega, né? Porque eu tenho um sério problema de querer que o outro faça aquilo da maneira que eu vou fazer, né? De como eu faria. E por isso, às vezes, eu acho que eu vou lá e abraço tudo, eu quero fazer, porque ninguém vai fazer como eu. Mas nem sempre quer dizer que a minha maneira é a melhor, né? E muito menos que o outro que vai fazer aquela situação não pode fazer até melhor do que eu faço, né? Então, eu tenho esse problema. Mas, assim, eu vou te contar que eu acho que o segredo para você conseguir fazer mais coisas do que você teoricamente dá conta é fazer aquilo que você gosta de fazer. Então, não é pesado. Para mim, não pesa. Escrever, para mim, uma coisa assim, libertadora mesmo. Eu penso numa coisa, eu não consigo, eu ando com um bloquinho, mas eu quase não uso bloquinho. Eu uso meu celular. Meu celular o bloco de notas. Não cabe. Não cabe mais. Ele já está assim abarrotado. E tudo que eu quero saber da minha vida tá ali no meu bloco de notas. E aí acontece alguma coisa no dia a dia. Eu tô no trânsito e acontece alguma coisa aqui na minha frente, eu tô no sinal lá, acontece alguma coisa e aí eu fico credo, aconteceu um negócio engraçado ali. E eu não posso parar para escrever naquela hora, né? Eu vou lá e coloco um título, ó, tal coisa, tipo assim, a bola do malabarista caiu em cima do caminhão, o caminhão levou. Pronto. Era um negócio assim que aconteceu e foi uma coisa daquele momento. Gente, isso dá um texto. Posso relacionar isso com alguma coisa. Coloco o título lá e deixo. Aí daqui a uma semana eu volto nas minhas notas lá, tá aquele título solto lá, né? Gente, isso dá uma metáfora. Vamos misturar isso aqui com alguma coisa. É que nem as crônicas, sabe? Eu gosto de escrever crônica, mas eu não sei escrever crônica, né? Não sou ainda uma cronista, então eu tô praticando. Eu vou Bem. e coloco alguma coisa acontece alguma coisa no meu dia ali que eu acho que dá uma crônica, eu vou e relato ela, escrevo e hoje eu estou publicando elas no Wattpad, que é uma outra plataforma de escritos também, né? As pessoas publicam livros lá. Mas é assim, acontece no meio da noite, acontece na hora que você está no chuveiro, aí você sai do banheiro correndo para poder escrever um negocinho ali sobre aquela coisa, e depois você vai melhorando, você vai readaptando e realinhando, e aí você consegue ver a sua evolução, sabe? Eu acho que isso que é mágico, porque eu pego meus posts lá de 2 anos atrás e falo assim, gente, olha só, eu tive capacidade de escrever isso, tá muito ruim, vou escrever melhor. Aí, sabe? E aquela questão da gente mudar o pensamento com relação a gente mesmo, depois que você
coloca para fora, sabe? Porque muita coisa tem que sair, não pode ficar dentro da gente. Então não é sobre a escrita. Não é sobre a escrita, é sobre fazer algo que te dá prazer, que te faz sentir alegria de fazer, sabe? Eu falo que o meu propósito é isso, é fazer o que me faz bem. E É porque fazer. Pode falar, eu tô te não, interrompendo. porque quando a gente descobre o que nos completa, né, o que nos motiva, o propósito, você usou a palavra que eu acho que é mais adequada. Quando a gente descobre o propósito, a gente faz sem cansar. Não tem A gente peso, faz não com pesa. prazer, né? Flui. Não E pesa. aí é o que você está falando. Você dorme tarde, acorda Acorda cedo. cedo e não fica com sono, você tá ali numa boa. Você tá ali. É um peso que não te pesa, sabe? Ao contrário, ele é um peso que ele, aos poucos, à medida que você vai construindo aquela jornada, né? Que é a sua jornada, né? À medida que você vai desenhando o seu trajeto ali, você percebe que aquilo te faz bem. Não precisa, não carece de recompensa financeira. Aquele bem-estar que aquilo te promove te dá o prazer de fazer mais, sabe? E acho que o meu propósito vai em cima disso, sabe? Quanto mais pessoas eu puder angariar para o meu lado nesse sentido, sabe? De se descobrir, de se aceitar, sabe? De ter coragem de fazer. A gente só precisa começar, não precisa mais nada, é só começar. Se você gosta, quer fazer alguma coisa, se você ficar só projetando e sonhando com aquilo, se um dia acontecer, não vai acontecer nunca, porque vai ficar só no si, né? O si é uma palavra que você tem que tirar do pensamento. Eu assisti uma palestra recentemente de uma escritora que, que já passou por tudo isso de começar, sabe? E conseguiu vencer e chegou lá, digamos assim, né? Chegou lá. Ela fala o seguinte: é, abandona o si e no lugar do si você coloca o quando. Projeta aquilo que você quer fazer. Se ele te limita, o quando ele te coloca no compromisso de fazer. Então, não é se eu fizer, quando eu fizer. Ou não é se acontecer, quando acontecer. Vai acontecer. Então, você precisa começar. Pega a sua, Já, a sua já, malinha e começa. E vai. você já disciplina o cérebro, né? Você já fala com ele, ó, Exatamente. tem data. Odri, Exatamente. deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente se torna mãe, e aí a gente começa a enfrentar perrengue, porque tem muitos, né? Até porque ninguém nasce com manual, né? Não, A gente também nasce, o bebê nasce uma mãe, e aí que a exatamente. gente vai aprender. E aí a gente faz aquele comentário assim, ninguém me falou que era isso. Ninguém me falou que era assim. Ninguém E vai te muitas vezes a falar. gente fica. E a gente não nem verbaliza com medo do julgamento, com medo da crítica, etc. Você já recebeu comentários, feedbacks? Alguma mãe já te procurou para agradecer, para falar, algum retorno, algum feedback que te marcou? Nossa, nossa. É sempre, sabe? É todo dia, sabe? Tem aquelas. Chega uma mensagem aqui que às vezes. Nossa, eu tô com vergonha de te falar isso, porque eu vejo que você sempre impulsiona, mas assim, eu não tô conseguindo falar a respeito disso com ninguém. E aí, você acha que eu devo fazer isso? Você acha que pode dar certo? Sempre tem isso, sabe? Um negócio que me marcou muito lá no início, lá no iniciozinho, quando eu estava começando a, a fazer o estreia de mãe, né? Que eu estava naquele processo de, eu quero conhecer pessoas. E assim, eu vou te contar que eu conheço pessoas aqui que eu nunca vi pessoalmente, que elas estão mais presentes na minha vida hoje do que pessoas que estão do meu lado ali, ó, no dia a dia, sabe? Que convivem comigo ali no dia a dia. Tem muitas pessoas aqui que estão muito ligadas. Então, teve um caso que foi quando eu comecei aí. Eu conversava com as pessoas via direct, eu mandava mensagem, as pessoas comentavam, eu respondia, depois a pessoa me chamava lá de novo e conversava. Teve uma menina que lá no começo, ela começou a me seguir, mas ela não era mãe. E na época eu falava muito só sobre mãe, sabe? Hoje eu falo de tudo, hoje tem muita coisa que eu gosto de falar aqui, sabe? Então, aumentou um pouco mais a gama de coisas. Mas naquele começo era muito sobre a maternidade, sabe? E aí ela começou a me seguir e falou que não era mãe e que não sabia quando ela seria mãe,
mas que gostava muito de como eu falava, que gostava da forma que eu abordava a maternidade. E, coincidentemente, tinha um texto que eu, que eu escrevi lá naquela época que falava sobre a escolha de ser mãe, né? Porque eu gosto muito de focar nisso. Ninguém é obrigado a ser mãe, você tem que escolher ser mãe. E tem muita gente que fica naquela, né? A pessoa casou, casou, agora tem que ter filho. Você teve um, agora tem que ter outro. A sociedade te cobra de muitas maneiras que não te deixam, às vezes, opção para falar o que você quer, sabe? E esse texto marcou muito lá no começo, porque eu falava que é uma escolha e que não é porque as pessoas falam que você tem que ser, não. Você tem que ser se você realmente quiser. Porque é pesado ser mãe, né? É muito pesado. Você deu a real para a pessoa, né? Você falava a real mesmo. Isso, eu falava sempre assim, de coração aberto. Eu nunca, eu acho que eu nunca recebi muita, às vezes, pessoas que falam-se muito hoje de pessoas criticarem demais o que você fala, não concordarem com o que você fala. Eu acho que eu nunca recebi nenhuma negativa, porque também eu nunca fui agressiva para falar para alguém e impor um pensamento. A minha opinião tá ali e assim, você tem opção, né? Você pode escolher. E essa pessoa, depois de um tempo, me chamou aqui para falar que ela tinha acabado de fazer um exame e estava grávida. E ela não tinha contado para ninguém ainda que estava grávida. Mas ela Virou queria melhor contar amiga. ela queria me contar para alguém que fosse neutro, ela não queria contar para ninguém em casa. E queria ouvir alguma coisa. Eu falei, nossa, deixa eu te falar, sabe? Então, assim, até hoje eu vejo, acompanho o neném dela, que tá a coisa mais linda, sabe? Eu vejo que ela é uma mãe, assim, é maravilhosa, sabe? E ela duvidava do que ela podia ser, né? Mas eu vejo ela hoje, sabe? Ela se encontrou naquele momento ali. E é muito bom você ver isso, sabe? E não só pela questão da maternidade. Tem muita gente que me chama para perguntar a respeito do podcast, por exemplo. Como que faz? O que tem que fazer, sabe? Tem gente que me chama para poder perguntar de outras coisas que não tem nada a ver com a maternidade ou com outras coisas que eu falo aqui, sabe? E eu acho bom demais. Eu acho que são trocas que são muito, muito importantes, sabe? E às vezes são assuntos que eu não tenho experiência para falar, sabe? Por exemplo, eu fiz uma live há um tempo atrás com uma mãe de anjo, sabe? Eu não tenho essa experiência para poder falar. Eu tento acolher o Mãe de máximo. anjo, mãe de anjo, ela perdeu o bebê? Na verdade, toda perda de um filho ela é representada pela mãe de anjo, mas a mãe de anjo que se fala é muito sobre a perda gestacional, sabe? Sobre o luto materno, sobre os bebês que morrem antes de nascer ou que nascem e não sobrevivem, né? E assim, é, é um terreno difícil de pisar, né? Porque a sociedade ela ainda tem aquela coisa de falar o que quer, sabe? De pensar o que quer e para a mãe ela não tem o direito de viver aquele luto, de sofrer aquela dor, né? Então essa menina me chamou um dia para falar sobre esse tema com ela, conversar, e ela era uma mãe de anjo, né? E eu falei, nossa, mas será que eu tenho competência para falar, né? Porque eu não vivi não experimentei, né? Não sei como é que é. Eu conheço pessoas, mas, enfim, a gente nunca sabe o que falar, né? Não sabe como agir nesses momentos, né? Ela falou, não, você tem sim, eu quero uma pessoa que tem uma visão de fora sobre isso, né? E aí ela aborda muito a questão da acolhida, né? Não tem coisa que você não precisa falar com uma mãe que perdeu um filho, né? Que é melhor que tenha ido porque podia ficar doente. Não existe isso. E as pessoas têm mania de falar isso. Infelizmente, elas. Às vezes não é por maldade, sabe? A tentativa é de acalentar, mas aí você toca na ferida da pessoa, né? Então é muito, Tem, muito tem difícil. uma. A Bruna, que está aqui nos ouvindo, ela está comentando, né, que ela perdeu o filho já adulto, mas ela está concordando com o que você está falando, né? Mas é a Realmente a gente tem que ter verdade. cuidado. E os julgamentos da sociedade. Nossa, porque assim, nenhuma mãe supera um filho, né? Não vai superar nunca. É uma perda que tem, o luto tem que existir, sabe? A mãe precisa viver o luto e a sociedade já passou da hora de entender, identificar isso, sabe? E falar sobre o assunto também, né? Porque às vezes é muito tabu, as pessoas não falam e não querem
dar espaço para a mãe falar. E às vezes ela quer falar, gente. Ela quer mostrar, ela quer viver aquele momento de dor. Nossa, então. Agora aqui, mudando um pouquinho de assunto, porque eu adorei quando você começou a falar de mulher. Então, tipo assim, Adorei. agora já sou mãe, já tive meus filhos, agora vou cuidar de mim, porque o peitinho caiu, barriga tá flácida. É, É a realidade. Sabe o que acontece? É tudo um processo. Eu acho que todo mundo que, né, as mães que estão aqui, a gente que é mãe, a gente sabe que é um processo. É um processo e é um processo lento, né? Não é um processo que acontece da noite para o dia, não acontece igual para toda mulher, porque assim como cada filho é único, cada mãe também é única. Não adianta eu falar para você que para você vai ser bom isso, vai ser bom aquilo, que não vai ser. Eu posso compartilhar com você a minha história e você vai desenhar a sua, né? De acordo com o que for mais conveniente. Mas esse se redescobrir mulher de novo e querer a fazer Raquel, coisas de mulher é muito a Raquel difícil. tá falando. A mulher A além da Raquel, maternidade. a Raquel, essa menina aí, ela é sensacional, né? Tem que ler as coisas que ela escreve. Ela tá no meu coração também. Todo mundo que tá aí, né, gente? Porque tem muita gente bacana. Mas a verdade é essa. A mulher além da mãe, né? Hoje no meu podcast eu falo muito sobre isso, né? Eu já começo introduzindo com a questão da mulher, da reconstrução da mulher. A gente tem que buscar encontrar espaço pra gente de novo. Porque não adianta você querer dar o melhor pro seu filho se você não estiver bem. Você tem que fazer o que te faz bem, né? Tem que estar bem. Porque, assim... É, é o casamento que não vai bem por conta daquela situação, é o trabalho que não vai bem por conta de um monte de coisa, é a rotina do negócio de fazer todo dia aquela mesma coisa e o serviço não tem fim e você não se olha, não se gosta, não se pertence mais, não se encontra ali. Eu falo muito nessa questão de... E isso tudo é uma evolução, né? Porque a Sim. gente tem que se comportar no corpo da gente. Eu não defendo a questão de se comparar com outras pessoas, não. Mas eu demorei muito para poder chegar nesse ponto de não me comparar, sabe? Porque a gente acaba querendo, nossa, aquela pessoa ali, né? Não acabou de ter um filho, tá lá, o corpo tá ótimo de novo, tá toda bonitona. Ah, eu preciso daquilo para mim, eu vou fazer. O seu metabolismo é diferente, a sua vivência, a sua realidade é outra. Então, assim, é um negócio que você vai e volta. É 2 passos para frente e 1 passo para trás. Não é uma coisa. Não é todo dia que você É um consegue. processo, né? É um processo, é um processo. Tem dia que eu olho no espelho e falo, nossa senhora, tá ruim demais, gente. Tem muita coisa aqui para consertar. Eu olho e falo, meu Deus, eu preciso voltar a fazer isso, voltar a fazer aquilo. Mas aí eu esbarro naquela confusão do dia que começa e vai atropelando uma coisa. Eu acordo 5 horas da manhã todo dia. E assim, é um tempinho que eu tenho para me arrumar, para tomar um banho e depois organizar as coisas para sair com os meninos para a escola. Sai com eles para a escola, vou para a escola. Aí pro trabalho, depois vem embora para casa. Aí você lembra, gente, tá faltando tal coisa assim na geladeira, tá faltando no armário, tem que levar isso. Aí tem que passar no supermercado. Aí aquela 1 hora que você teria para poder fazer uma coisa para você, aí agora o que eu faço? A louça tá para lavar na pia, aí você tem que lavar aquela louça. É assim, eu acho que não é diferente para ninguém, sabe? Eu sei que tem pessoas que têm um privilégio maior de viver em situação mais tranquila, né? Talvez porque tem uma rede de apoio maior, tem condição, às vezes, financeira de fazer mais para ter mais tempo para fazer por si, né? Mas eu acho que, de um modo geral, todas nós temos esse atropelo de coisas para fazer, coisas para colocar em prioridade, aquela lista de prioridades que não acaba, sabe? Que não tem fim. Sim. E é muito Rodrigo, diferente pra gente, mulher e homem. É muito diferente. sim. Muito, Agora não aqui, tem você jeito. falou uma coisa aí que eu lembrei de mim, porque eu me lembro quando os meninos nasceram, eu cuidava full time, o tempo inteiro eu cuidava, quando nascia, né? Que eu tinha disponibilidade, que a gente tira licença do trabalho e tal. Odri, uma respirada diferente, eu sabia. O choro eu identificava, eu sabia tudo. Agora, nessa minha nova rotina aqui, que eu mudei, eu levo as meninas para a escola de manhã, busco, eu faço esse caminho, vou caminhando, não vou de carro mais para levar na escola. A aproximação
aumentou de novo, né? Assim, eu estou comparando lá com a época de bebê. É muito importante isso da gente estar perto, da gente estar Nossa, vendo o que está acontecendo. Então, por mais que a gente tenha uma rede de apoio, tem coisa que a gente não pode abrir mão. delegar, não, a gente não delega. Tem coisa que é nossa responsabilidade. E assim, eu nunca pensei em abrir mão do trabalho para ficar exclusivamente com os meus filhos, né? Porque eu sempre, eu sempre quis trabalhar, mas em diversos momentos, em diversas situações, eu pensei, gente, eu podia estar com ele agora, eu tô perdendo, tá? Aprendeu a andar na escolinha, no berçário, meu Deus, eu não vi isso, eu perdi esse momento que é mágico, né? E eu acho que a pandemia trouxe de volta, a pandemia, por pior que ela tenha sido, por tanto estrago que ela tenha causado, eu acho que ela trouxe para quem quis ver essa aproximação com quem importa, sabe? Porque a gente passou a encontrar. A gente está trabalhando muito mais, a gente está fazendo muito mais. A gente. Quando o trabalho foi para dentro de casa, ele se multiplicou, porque você tinha que fazer tudo, dar conta de Exatamente. tudo. Só que os seus filhos estavam ali do seu lado, com você. Por mais que tinha hora que eu ficava assim, zureta mesmo. O negócio era desesperador, porque eu estava lá, com dois meninos fazendo aula online, alfabetização em um deles, e eu não tinha eu não tinha pulso para aquilo, não. E tinha hora que eu falava, meu Deus, até 1000 não tá dando para contar, não tô conseguindo. E, e perdendo a Muita pouco. paciência. E eles, coitadinhos, né? Olhavam pela janela, ninguém na rua. O espaço de brincar tava todo lá parado, sem ninguém aproveitar, não podia. E aí, a gente aqui, naquela confusão, o serviço em casa, quando você está trabalhando em casa, em home office, por mais que seja cômodo de ter uma flexibilidade de trabalho, você trabalha 3 vezes mais, independente do que for, porque Exatamente. você vai picando o trabalho. E quanto mais você pica, quando você percebe, o seu dia ficou inteiro de trabalho, né? E É. aí, o ponto principal, a gente trouxe as pessoas importantes pra gente para perto, para dentro da nossa rotina, né? É difícil? É loucura? É. Mas assim, quem conseguiu superar esse tempo saiu melhor lá na frente, né? Porque hoje eu vejo que assim, eu me intero muito mais da rotina dos meus filhos na escola. Eu faço muito mais coisas com ele. Eu não faço mais porque não dá realmente. Eu preciso delegar essa parte para a escola, porque eu tenho que compreender que não é minha competência fazer algumas coisas, né? Tem coisas que a gente precisa deixar para o outro fazer. Senão a gente vai ter que fazer o quê? Uma faculdade de tudo para conseguir dar conta de tudo? Não, não tem jeito, né? Tem coisas que a gente tem que realmente transferir aquela responsabilidade, mas a gente tem que coordenar, né? Acompanhar aquilo ali. E, É. e eu acho que isso deu aquele despertar na gente de pensar, nossa, eu também tenho que dar um espaço para mim, né? Eu preciso me reconectar com o meu momento ali, né? Com aquela minha essência de ser a mulher além da mãe, né? Eu falo muito disso, a mulher além da mãe. É aquela mulher que se reencontra depois da maternidade, né? E eu falei muito recentemente num outro espaço que eu tive sobre aquela questão da gente tentar resgatar aquela que a gente foi antes da maternidade. Ela não tem como resgatar. A gente tem que se renovar e escolher o que a gente vai fazer no caminho, né? Aquela mulher que ficou para trás lá, ela não tinha a experiência de ser mãe. Então não tem como É. você recuperar Ô, esse espaço lá, né? De trás. Rodrigo, e eu acho muito importante a gente ter essa consciência, né, que a gente tem que se cuidar, que a gente é responsável, nós somos responsáveis por nós mesmos e buscar isso até o quanto antes. Por quê? Eu vejo muitas mulheres que, quando os filhos crescem e vão embora, vão estudar fora, se casam, por qualquer motivo. Aí, quando ela olha para ela, ela fala assim: Poxa, eu não me cuidei. E aí E, ela arrepende, tem uma culpa, e aí às vezes ela até transfere a culpa pro filho, né? Ela justifica que é, ela ficou olhando pro filho e tal. Então, assim, isso é inadmissível, né? Porque não pode fazer isso. Então, quanto antes a gente conseguir se enxergar, olhar pra gente mesma, a gente vai sair no lucro, a gente vai transferir isso, porque a gente vai vibrar uma coisa muito melhor. nossa, a gente fica muito melhor, né? Se gostar é o primeiro passo para poder gostar de alguém, né? Não adianta você querer amar, é amor, eu gosto, eu amo, eu cuido porque eu me dedico. Isso não é
não tem como você amar o outro se você não é capaz de se gostar também, né? De se valorizar, de se sentir, né? Perceber que você também tem voz, tem vez, tem espaço, né? Então, assim, eu sei que é muito difícil a gente falar que todo mundo tem que fazer isso a qualquer tempo, né? Porque cada um tem que ter um despertar para aquilo, sabe? A gente tem que esperar o momento da gente, mas a gente não pode deixar de pensar nisso. A gente não pode deixar de lado ou deixar para amanhã Ficar adiando, né? começar. A gente tem que começar agora. Igual eu falei no início, eu repito sempre, né? Feito é melhor que perfeito. Faz. Diz que começou, escreve lá, faz que nem eu. Para na rua, escreve um texto e cria um Instagram e começa a escrever. Pronto. Não é isso que você quer, não? Você quer mexer com artesanato? Compra lá um troço qualquer e começa a fazer, sabe? Começa, não adianta. Ninguém vai chegar na perfeição, ninguém vai chegar na excelência de fazer alguma coisa se não começar. E eu Tudo falo que é que grande começa pequeno. exato, é um processo. Há 2 anos atrás, eu estar aqui com você numa live conversando aqui e falando sobre coisas tão íntimas, né? Tão pessoais, porque é a vida da gente que a gente está colocando aqui, né? Seria para mim o maior de todos os desafios. Eu não tinha coragem de fazer isso. Eu não tinha coragem de mostrar a cara, de falar, nossa, eu posso falar, eu posso expressar a minha opinião. Eu posso falar o que eu penso. Eu não tinha esse poder. Esse lugar de fala que a gente precisa buscar, né, o tempo todo, porque em todo lugar a gente tem que encontrar o nosso lugar de falar, o nosso momento de demonstrar o que a gente sente, porque a gente também sente, né? E se fosse um tempo atrás, eu não tinha coragem. Me envergonhava, eu achava que, e se alguém me perguntar uma coisa que eu não sei responder? Não sei responder. Eu vou buscar a resposta depois, se você quiser. Antigamente, eu não sabia. Eu dei aula na faculdade, eu fui professora, né? De curso de graduação, né? Eu já era formada. Então, assim, as faculdades, elas têm uma cadeira para colocar especialistas, né? Que não fizeram mestrado ainda. Elas têm essa possibilidade, né? Nem todas as cadeiras precisam estar ocupadas por mestres. Algumas podem ser... Tem uma quantidade X lá que pode. Então, eu entrei nessa brecha. Eu era especialista, né? Eu sou especialista e eu podia falar. Eu dava aula de recursos humanos na faculdade de administração e dava aula de matemática financeira, olha só. Matemática financeira. Meu sonho. E fazia, assim, eu dava aula em disciplinas que eu tinha estudado na faculdade, né? Então, assim, eu passava o dia preparando aquelas aulas e gente, eu tenho que chegar lá e eu vou levar isso, assim, buscando o meu melhor para poder passar o conteúdo que eu queria passar para os alunos. Mas, assim, agora eu quero ter a oportunidade de dar aula de novo, porque eu acho que hoje eu tô melhor preparada do que eu estava naquela época. Mas eu morria de medo de alguém me perguntar uma coisa que eu não sabia responder. E eu falava, gente, se eu tô aqui na frente, eu preciso saber a resposta. Mas não, eu não tenho que saber a resposta, eu tenho que saber onde eu vou buscar essa resposta. Não posso deixar ninguém no vácuo, né? Mas eu não tenho que responder tudo. A maturidade não tem preço, né? Não tem. Porque isso aí que você está falando é essa cobrança, é o medo do julgamento alheio, é o medo, a gente mesmo se cobra demais, que a gente tem que ser perfeita, tem que dar conta, não pode errar. Que loucura isso! E Nossa, que bom que a gente tenha amadurecido cada vez mais, né? É um processo nossa. mesmo. Eu falo que assim, eu não queria nem um ano a menos da minha vida para poder voltar e perder o que eu conquistei até hoje, sabe? Porque a cada ano eu percebo que eu melhorei. E eu acho que essa percepção que a gente tem da nossa evolução mesmo, né? Porque isso é um processo evolutivo, né? A gente vai descobrindo onde estão as nossas fraquezas e vai trabalhando com elas, né? E vai colocando a nossa voz de alguma forma para as pessoas que estão ao nosso redor e a gente começa a ser referência para elas, né? Para falar sobre determinados assuntos. Eu não preciso ser especialista naquele assunto para me falar sobre ele, porque eu talvez vivenciei ou porque eu estudei alguma coisa a respeito daquilo. Então, assim, eu tenho o direito de opinar. E o que eu não tenho direito é de invalidar a opinião do outro. Então, essa percepção é o que eu acho que a maturidade traz para a gente, sabe? A gente aprende a lidar
com o nosso poder de voz, né, de falar e de demonstrar a nossa opinião, mas também a gente aprende a perceber que o outro também tem direito de fazer a mesma coisa, né? E o nosso direito termina onde começa o do outro. Então, a gente é livre para expressar o nosso pensamento. E isso é muito importante, que bom que é. Não, eu acho que eu cresço a Rodrigo, cada ano, sabe? A gente vai amadurecendo, igual você falou, né? E eu só quero mais, eu não, não penso não, no lá atrás, não, sabe? e é isso que eu vou reforçar, né? Porque, igual você, a gente tem trabalhos, é um trabalho muito sério, muito rígido. Quem diria você escrevendo, fazendo blog, com podcast? Quem diria eu estaria aqui fazendo lives, né, com frequência? Não é fazer uma live um de outro, não, fazendo lives com frequência, Um convidando compromisso, pessoas de compromisso, compromisso. pessoas diferentes, cada dia um assunto diferente. Eu preciso estudar, preciso entender. E assim, com o maior prazer. Então, você falou mais cedo do propósito, eu convido as mulheres a fazer essa reflexão. O que será que me agrada? Porque às vezes a gente pensa que a gente só vai se realizar no trabalho, na Uhum. profissão que a gente escolheu com 17, 18 anos, e que a gente não tinha nada dessa maturidade que a gente tem hoje. Então, é um convite para as mulheres se descobrirem, sabe? Fazer uma autorreflexão, fazer uma autoanálise para descobrir, porque não tem nada mais prazeroso que isso. Nós Nossa. duas somos exemplos aqui de ter filho, ter cuidado da casa, trabalhar fora, que é onde vem o ganha-pão mesmo. Não, a gente Mas não. a gente, a gente arruma tempo, faz com prazer, com alegria e não sente, não pesa, E não, né, Dri? e uma coisa que é muito importante, né? Igual você falou, a gente tem um trabalho, né? Além, isso aqui não deixa de ser um trabalho, porque né? Porque o que você empenha a sua vontade, o seu Seu tempo é um tempo. trabalho, não deixa de ser um trabalho, né? Mas o quanto estar bem fazendo uma coisa que você gosta influencia, inclusive, no seu trabalho. Porque eu me dedico no meu trabalho muito mais do que eu. Não que eu não me dedicasse antes, mas assim eu tenho mais prazer em fazer o meu trabalho bem feito conforme eu faço isso que eu gosto, sabe? Conforme eu escrevo, conforme eu crio outras coisas aqui. E eu tento até aplicar isso no meu trabalho hoje, sabe? E tem condição de aplicar isso no meu trabalho, sabe? Porque não, é um negócio que não. Igual a gente falou no começo, não tem volta, sabe? É um caminho sem volta. Não, eu crio compromissos comigo diariamente, igual o podcast, tá lá. Toda terça-feira eu falo uns minutinhos e faço uma reflexão sobre uma palavra. Toda terça-feira tem. Aí, às vezes, chega uma terça. Eu sempre gravo antecipado, sabe? Vou gravando, mas aí chega num momento que eu me enrolo, não consigo gravar. Aí, essa semana aconteceu, porque eu não consegui gravar antes, e aí chegou segunda, chegou terça. Eu falei, e agora? Meu Deus do céu, e eu gosto de postar de manhã, bem cedinho, né? E eu já deixo programado para poder sair cedo, eu não tenho nem ter o compromisso de ir lá e liberar. Essa semana eu não consegui. Eu coloquei, e aí quando foi na terça-feira à tarde que eu gravei e publiquei. Eu falei, gente, é o meu compromisso, porque ninguém me obriga a fazer isso. Eu podia muito bem falar assim, vou colocar amanhã, que é quarta, ou dessa semana eu fico sem, semana que vem eu faço, mas não, eu não posso, porque esse compromisso é meu comigo. Se eu não colocar, eu vou estar falhando comigo, porque é meu esse propósito, sabe? Eu quero fazer isso. E eu quero que as pessoas que escutam, que tem muita gente que escuta semanalmente, que às vezes quando eu não coloco, não me cobrou, hoje não teve não, hein? O que aconteceu? E assim, nossa senhora, peraí que já Olha vai. que bom. Peraí que já vai, me É. cobram, sabe? E assim, a minha mãe, por exemplo, minha mãe é a minha fanzoca, né? A fã número um. Ela escuta, Mães, escuta né? de novo, 3 vezes. E assim, minha mãe não entende muito de tecnologia. Eu preciso mandar para ela o link toda semana para ela escutar, né? Para ela Só pegar no clicar. lugar que tá lá e escutar, né? Aí ela pega ele e aí fica escutando a semana inteira. Escuta de novo, escuta de novo. E aí quando tem um dia igual ontem que eu esqueci, ela vai mandar mensagem. Uai, Adri, cadê o negocinho? Cadê o seu. Ela só fala podcast? Cadê o. Ela fala embolado, né? E, cadê? Não tem essa semana, não tem. Calma, mãe, já vai, já vai. Então, assim, É. ela gosta de escutar, sabe?
inclusive na primeira temporada, que era bem maior, né? Os episódios eram... Agora eu gravo em torno de 6, 7 minutos. É mesmo uma reflexão, sabe? É o caminho do seu trabalho em casa que você escuta. Mas a primeira temporada foram episódios maiores, né? Que eu falava de perrengues, né? Eram momentos tensos, né? Tipo a primeira vez que leva para a escola, o parto. Eu falei de muitas coisas nesse sentido, retratando a minha experiência e trazendo lá para as pessoas. Então demorava 15 a 20 minutos, era mais tempo, né? E aí ela escutava que trem 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu falei, nossa, mãe, você é mesmo, viu, minha número 1. Mas Muito bom. é muito bom, sabe? A Aline, minha irmã, entrando aí, ó. Ai, que Lindota. ótimo. Mas a gente, essa questão é muito boa. Eu acho que é um amadurecimento que a gente conquista, que a gente, né, leva para a vida, né? E por que não incentivar as pessoas? Então, assim, o meu propósito que era me inspirar a escrever, né? Me fazer ter o compromisso de escrever, porque eu sei que a prática é que leva à perfeição, né? Hoje eu me sinto melhor comigo mesmo na escrita, sabe? Hoje eu vejo que eu melhorei a minha forma de escrever. Por isso que eu falo que às vezes eu relendo uma coisa lá atrás, eu vejo que eu podia fazer melhor e hoje eu consigo fazer melhor. Mas eu não apago o que está lá para trás, porque aquele foi o meu Uhum. processo, né? A minha reconstrução. Então, assim, o meu propósito era me incentivar a escrever. Hoje, o meu propósito é incentivar outras pessoas, né? Principalmente mulheres, porque eu acho que a gente tem um caminho mais árduo para percorrer, mas o meu propósito principal é incentivar mesmo. Faça o que você tem vontade de fazer, mulher. Vai lá. Porque se a gente Isso. não tiver essa coragem de começar, não vai acontecer. Não vai, ninguém vai trazer pra gente pronto, não. Ninguém vai falar com você, olha, eu vou te entregar aqui um livro já escrito, você vai lá e publica ele, é seu. Ou então, você vai abrir uma loja lá, um negócio que você quer fazer a vida inteira, vai lá, abre e faz. Você vai dar aula, fazer uma palestra. Ninguém vai fazer isso para você. Não é assim. Se você não E se nesse inspirar. processo a gente amadurece mais, né? Sempre mais. Nossa, isso que a gente está fazendo aqui agora, a gente entra aqui com uma sacolinha vazia e sai com ela cheia, né? E ela se multiplica, porque não é Verdade. só eu e você que estamos aqui nessa troca, né? Tem as pessoas que vão escutar depois, que vão ver depois, que vão ouvir as nossas trocas aqui. E como é bom a gente ouvir a experiência de alguém, sabe? E trocar por ela e trazer o às vezes uma coisa que você fez lá que eu não tive, não pensei naquela forma de ver e talvez aquela forma que você usou pode ser perfeitamente encaixada na minha vivência e isso é bom demais. Nossa, Muito eu bom. é Adri, isso. a gente já está caminhando para o fim. Foi ótimo. Eu Foi queria que você deixasse maravilhoso. suas redes sociais, onde que as pessoas podem te encontrar, comprar seu livro. Isso, ó, Fala pra gente. tá aqui em cima junto com a Gra, tem o meu Instagram, Estreia de Mãe, né? É lá que eu coloco as minhas muitas estreias na vida, né? Porque a maternidade só me deu o impulso para fazer. Foi dela que partiu, né? E aí, a partir da maternidade, eu sei que eu posso falar do que eu quiser, fazer o que eu quiser e tá aí meu Instagram, né? Para mostrar. Já tem um monte de projeto no caminho, no forninho para sair. Tem outros livros que eu vou publicar. Não vou parar, não adianta. Vocês vão me encontrar. Tá aqui, ó. Na minha bio tem o link para comprar o livro na editora, na Viseu. Tem o link da Amazon, também tem ele disponível e-book, né? Se quem não tiver, né, gosta de ler o digital, né? Pode ler pelo Kindle. É, tem lá o Linktree também que fala sobre que tem lá também o podcast, tem tudo. Lá no meu link tem tudo. Você pode acessar qualquer lugar que tiver. Tem estreia de mãe no Twitter, tem estreia de mãe no YouTube, tem estreia de mãe em todo quanto é lugar. Onde eu puder alcançar alguém através das minhas estreias, eu coloco lá uma possibilidade, né? Que E bom. e estamos aí disponíveis. Segue aí o Estreia de Mãe, quem ainda não segue. E vamos fazendo as nossas trocas, né?
Isso aí. Rodrigo, quero te agradecer demais. Eu imagino o quanto que é precioso 1 hora do seu tempo com seus filhos, para escrever, para fazer o que você quiser, porque o tempo é tão escasso, é tão cronometrado, que tirar 1 hora, eu imagino a ginástica que você teve que fazer. Agradeço, muito obrigada pela confiança. Obrigada para quem esteve aqui. Elane já fez o comentário, que foi maravilhoso. Que bom, né? A gente fica tão mais com o coração aliviado, assim, que Ah, pode nossa. colaborar, contribuir. Né? É tão Adoro todos gratificante. aí, ó. Agora eu tô vendo aqui tanto de gente que entrou. Muito obrigada a vocês que participaram. Ó, tem um monte de Né? gente aqui, Gra. Muita gente Então, mesmo. Todo mundo que tá aí, assim, as meninas aí do meu perfil do Estreia de Mãe, que não conheciam a Gra, que tá aí conhecendo agora, ela tá com esse projeto lindo que eu acho que a gente precisa colocar na nossa vida a palavra sororidade, gente. Ela tem que ser o nosso foco, porque não adianta a repete gente a falar. palavra. Sororidade é O a que é? nossa rede de apoio feminina, o apoiar de verdade outras mulheres, né? É um movimento, inclusive tem sororidade no podcast Estreia de Mãe, tem a palavrinha lá, ela é muito importante, entra lá que vocês vão conseguir escutar o episódio que eu falei dela. E é a rede que a gente tem que construir, nós mulheres, né? Porque, infelizmente, a gente tem o péssimo hábito de não valorizar as nossas amigas, né, as pessoas da nossa família que se disponibilizam a fazer alguma coisa. A gente sempre trata a outra como concorrente, né? E isso não acontece no universo masculino. É muito difícil os homens se boicotarem, é muito difícil eles não apoiarem os outros, eles passarem a perna, digamos assim, no outro, né? Com a mulher é mais complicado. A mulher, ela acaba tendo muita picuinha dela com ela mesma, né? Com outras mulheres. E a gente tem que entender que tem espaço para todo mundo. Não é porque eu escrevo sobre maternidade ou sobre feminilidade, sobre o que for, que você não pode escrever também. A minha visão, o meu olhar sobre aquele tema é único. Não tem como eu ser concorrente sua em relação a isso, sabe? O trabalho que você faz, ele é seu, ele tem o seu jeitinho, ele tem o seu olhar, tem seu toque. Então, assim, nós precisamos de uma vez por todas entendermos que a gente precisa se dar a mão, não empurrar para o outro cair e você conseguir passar por cima dele e superar o caminho dele, né? Não é fácil para ninguém alcançar alguma coisa. Todo mundo fala assim, nossa lá, nós já tem um tanto de gente ali que está acompanhando ela, já fez isso, já fez aquilo, mas ninguém olha para trás e vê o que você trabalhou Como para você começou. alcançar, né? Como é que foi seu processo? Então, assim, eu acho que isso falta nas mulheres e eu acho que é isso que a gente deve unir em unissono mesmo, todo mundo, né? Vamos precisar de todo mundo para a gente fazer melhor, né? É muito melhor a gente conseguir chegar lá na frente acompanhada de um monte de pessoas, né? Porque senão você vai ficar lá no topo e não vai ter ninguém para ver com você e colher os frutos daquilo que você plantou, né? Que graça que tem É isso mesmo. colher alguma coisa Nenhuma. sozinho, Minha né? irmã colocou. Minha irmã colocou também. Minha irmã também entrou na live. Ah, Juntas somos mais. E exatamente, é é isso isso mesmo, aí. Pedrinho. É. E a gente Olha a tem que fazer construção essa desse troca. projeto. E Inclusive, assim, hoje eu tô comemorando 1 mês. Hoje. e assim, eu tenho muito orgulho particular, né? Porque eu acho que assim, eu fui uma das muitas pessoas que devem ter te incentivado a fazer isso, e eu fiz com muito, muito prazer, né? Sempre falei com você, gravar lá e faz, porque não tem como eu te falar, Gra, faz isso, porque eu não sei o que está no seu coração, mas eu acho que é papel fundamental da gente falar, faz o que você quer. O que você tem vontade de fazer? Coloca para fora. Coloca para fora. Porque, igual você falou aí, negócio da aula, quer dar aula. Gente, você pode dar aula. Não é meu sonho, a gente tem que sonhar, mas você pode fazer, você tem, ainda mais que você é uma mestra, né? Então você tem a cadeira cativa garantida lá na escola e você pode ter certeza que é a coisa mais gratificante essa troca, sabe? De estar lá na frente, porque não é porque você é um professor que você é melhor do que os alunos que estão ali aprendendo. Você é apenas o mediador do conhecimento que ele vai receber, porque quem aprende, o verdadeiro aprendiz, né, é aquele que se dispõe a
assentar e entender que ele vai ter que aprender pro resto da vida. Nunca vai ser, nunca vai Exatamente. chegar ao fim, né? Aprender sempre. É. E é isso. Amiga, obrigada, foi ótimo. Foi Mais gostoso uma que a vez. gente matou um pouquinho da Nem saudade, né? Agora a gente não tá tão longe, né? Não tá tá encontrando tão mais. longe. E assim, a É, gente nem viu a hora passar, né? Foi pois tão é. rapidinho. Tô aqui à Foi tão gostoso disposição agradável. que o que você precisar de mim, tô à disposição, você sabe, né? E vamos Sei. continuar com isso aí, continua com esse movimento. Eu tô assistindo aos pouquinhos as outras lives, né, para trás aqui, só coisa show de bola e eu tenho certeza que já vem muita coisa boa pela frente aí, né? Então, parabéns e Sim. sucesso. Obrigada, Adri. Pessoal, boa noite. Obrigada para quem ficou Beijo. até o final, para quem vai assistir depois. Um Isso. abraço. Vai ficar salvo aí para todo mundo ver. Beijão. Isso. Tchau, tchau. Tchau.